Bom, boa noite, seja bem-vindo então, Narielle. Nós damos início então à aula de hoje, de 24 de maio de 2021, às 19 horas, né, e 7 minutos já, no meu aqui. E vamos dar início referente à aula de hoje. Só que antes a gente vai fazer uma pequena recapitulação do que foi mencionado na aula anterior, para depois a gente dar sequência na matéria, ok? Na aula passada, nós iniciamos a falar sobre fontes do direito. Vimos que fontes, né, são instrumentos que o direito utiliza para poder justamente apresentar resultados para os problemas que podem existir. Ou seja, o direito, como eu já falei anteriormente, ele vem para tentar resolver os conflitos de interesse entre as relações entre as pessoas dentro da sociedade. Mas antes de buscar justamente elementos ou instrumentos que o direito vai para poder resolver tais problemas, é justamente nessas fontes do direito. Então, as fontes, né, a jurídica ou fonte do direito, ela tem justamente essas características para tentar justamente resolver, né, essas questões conflituosas nas relações entre as pessoas. E essas fontes do direito, elas podem ser duas. Nós consideramos as fontes primárias e as fontes secundárias. Fontes primárias, também conhecidas como fontes diretas ou imediatas, são aquelas fontes que por si sós impõem sua vontade, ou seja, têm força própria. E destaca-se dentro dessas fontes as fontes referentes às leis e os costumes. Já as fontes secundárias, como fontes indiretas ou imediatas, né, elas por si sós ela têm uma relação de dependência em relação às anteriores. Então, a partir do momento que as fontes primárias não resolvem o problema, aí passa-se a considerar, então, as fontes secundárias para tentar justamente apresentar tais soluções. E destacam-se dentro dessas fontes secundárias as jurisprudências e as doutrinas. Bom, referente a leis, nós vamos falar um pouquinho mais propriamente sobre leis, tá? Só para a gente poder elucidar, só para ilustrar um pouquinho essa condição, são regras de conduta, né? Através da imposição coercitiva da sua obrigação, ou seja, aquela criada através do Estado, né, como o seu agente, né, e impondo algumas sanções frente às suas imposições de seu cumprimento. Já o costume, né, são essas práticas rotineiras, habituais, que nós, de forma constante, que nós todos adotamos, como se fosse, né, possuindo até força de lei, na verdade, mas não é uma lei, mas que todos nós aceitamos de uma forma bastante espontânea referente às suas imposições. Destacamos na última aula a questão do exemplo do cheque pré-datado, em que dentro da condição da norma não existe essa figura, e sim como uma figura costumeira que nós já mencionamos na aula anterior. E como fonte secundária destacamos também o que? A jurisprudência, né? São decisões proferidas pelos tribunais superiores, em forma de acordos ou sentenças, né? Que uma vez sendo aplicados reiteradamente a outros casos semelhantes, acaba se tornando uma jurisprudência, ou seja, uma fonte a ser seguida para tentar justamente servir de guia, né, para resolver os conflitos de interesse entre as pessoas de modo geral. Sendo que devemos mencionar que essas jurisprudências, né, elas são destacadas pelo próprio poder judiciário referente a essas decisões dadas por esses tribunais. Por último, nós destacamos também a doutrina, que é o estudo realizado pelos cientistas e estudiosos da área jurídica, né, em que eles apresentam em forma de conceitos, reflexões teóricas, ideias, né, dentro da sua fonte intelectual ou mesmo, né, hermenêutica, né, que também não se torna obrigatória, mas que tem também como prática, né, elucidar os problemas que possam existir dentro das formas de relações. Então, são algumas fontes que nós destacamos, seja de forma direta ou mesmo indireta. Tem também os princípios, né, destacamos os princípios gerais de direito, né, que vai servir de molde para a formação da própria norma em si. Então, a pré-existência da norma se dá através desses princípios, né? E destacando dentre esses princípios, os princípios constitucionais, né, previstos dentro da nossa Constituição Federal de 88. E dentro desses princípios destacados lá na Constituição, há o próprio princípio da supremacia da legislação da Constituição em si, né? Que nenhum ato jurídico, né,
pode permanecer, então, contrária à própria legislação constitucional, ou seja, toda e qualquer norma criada dentro do nosso território tem que ter embasamento constitucional, caso contrário, essa norma pode se tornar inconstitucional, ou seja, inválida referente à sua formação. Destacamos também a questão do princípio da legalidade, né, que todos são iguais perante a lei, ou seja, ninguém pode ser obrigado a fazer algo que não esteja embasado na própria legislação em si, né. Então, ninguém, de acordo com o artigo de lei da Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da própria lei, nesse sentido. Então, diz respeito à própria obediência às leis que são criadas dentro do processo legislativo, referente às suas competências e funções também. Aí vem o princípio da igualdade, né, dizendo que todos são iguais perante a lei, nesse sentido, né. Então, ele informa que dentro dessa questão da igualdade, deve-se respeitar esse parâmetro para todo e qualquer indivíduo dentro da nossa sociedade. E vem outras, né, o princípio da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade, né, e dos princípios éticos e morais, e etc, etc. Porém, devemos destacar também o princípio da dignidade da pessoa humana, né, que, segundo alguns autores, né, é um valor supremo de que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do indivíduo em si, né, desde o direito à sua vida. Então, é um dos princípios primordiais, né, dentro da própria Constituição, sendo ela uma Constituição cidadã, ela dá justamente esse amparo a esse princípio também, né, entre os seus primeiros artigos referente à sua formação, né. Então, ele está previsto dentro do artigo 1º, no inciso 2 da nossa Constituição Federal, né, cuja finalidade, então, na qualidade de princípio fundamental, então, é assegurar ao indivíduo um mínimo de direitos, né, que deve ser respeitado pela sociedade, pelo próprio poder público, de forma a preservar a valorização de quem? Do próprio ser humano, nesse sentido, né. Então, são princípios, né, que regem a formação da própria norma e que dá justamente amparo para a criação da norma também, ok? Então, ela se torna, né, nesse sentido, né, um valor, né, inafastável referente ao seu conteúdo, né, que não tem como você desmembrar o princípio referente à própria norma ao ser criada. Então, deve ser devidamente analisada antes de criar a norma nesse sentido. Alguma dúvida nesse sentido, Narielle, referente a esses princípios e sobre fontes, que já falamos anteriormente, ou não? Não, professor. Eu vou tentar colocar aqui um PowerPoint aqui para a gente poder ilustrar a aula de hoje, tá? Aí você me fala se está enxergando, tudo bem? Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Tá bom. Você está enxergando, Narielle? Ainda não. Ainda não? Vai começar a apresentar agora. Vai aparecer. Peraí. Apareceu. Apareceu? Que bom. Então, hoje vamos falar um pouquinho, né? Eu também apareço, não? Ou só o PowerPoint? Só o PowerPoint. Ah, não, é isso que está sendo o problema. Eu não estou conseguindo aparecer junto, mas tudo bem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre leis hoje, né? Que eu falei para vocês, né, seria um assunto um pouquinho mais específico referente a essa matéria, né? E vamos falar um pouquinho sobre a norma, propriamente dito, né? O conceito de norma. Então, a norma é uma fórmula de agir, né? Que possui algumas determinações que fixam as pautas do comportamento interindividual, né? Ou seja, ele possui padrões de conduta social impostos por quem? Pelo próprio Estado, né? Então, ele está atrelado dentro do direito objetivo a essa situação. Então, a norma, então, nada mais é que um comando, uma regra de conduta, tá? Expressado pela vontade do Estado, né, por intermédio do legislador, que tem a competência de criar a lei, propriamente dito, tá? E essa vontade é materializada dentro do quê? Dentro da lei, propriamente dito, tá? E dentro da lei, existem algumas conceituações que são muito pertinentes a ela, tá? Porém, tem um conceito que a gente vai utilizar, é do indivíduo chamado Klaus Bevilacqua, um doutrinador chamado Klaus Bevilacqua. Vou fazer uma breve apresentação dele,
O Klaus Bevilacqua, na verdade, ele foi um dos autores do nosso Código Civil, tá? Só que não é do nosso Código Civil atual, é do anterior, do Código Civil de 1916. O atual chama-se Miguel Reale, tá ok? Mas por que eu vou pegar uma conceituação dada por um sujeito que criou o Código de 1916, ou seja, do século passado? Essa conceituação, dada pelo Clóvis, na verdade, apresenta algumas características que atendem, né, a formação da própria lei, né, o que deve conter uma lei propriamente dito, e é muito usual até hoje. Então eu gosto de utilizar o dele porque é uma situação simples, mas que abrange essas características que deve conter toda e qualquer lei propriamente dito. Então, segundo o Clóvis, o que diz a lei? É uma regra geral que, emanada de autoridade competente, ela é imposta coativamente à obediência de todos. Ou seja, é uma ordem geral obrigatória, tá? Que tem justamente uma criação de uma autoridade competente e reconhecida por quem? Né? Pela própria legislação em si, e é dada pela nossa Constituição Federal. E é imposta coativamente a obediência geral, quer dizer, a obediência de todos. Então, quais são essas características? Primeira delas, né? Regra geral, ou seja, uma ordem geral. Tem um caráter de o quê? De universalidade, quer dizer, abrange a todos, sem qualquer distinção referente às suas determinações. Então, o princípio da igualdade, como eu falei anteriormente, está dentro justamente dessa conceituação, ou seja, está dentro dessas características que abrangem essa conceituação. Então, toda e qualquer lei tem que abranger a todos, inclusive aquele que a cria, que a forma também. Então, sucumbe a todo e qualquer indivíduo referente às suas determinações. Então, essa é uma das características que deve abranger toda e qualquer lei, ou seja, esse caráter de universalidade. Ok? Essa autoridade, então, competente, a que se refere o doutrinador, no caso, seria quem? O próprio povo, tá? Politicamente organizado. Então, o povo ele tem emanado dele, né, o poder de criar a lei. Só que vai dizer que ele é legitimamente o que? Representado. Então, existe uma representação para poder criar essa lei, né, através desse poder da população, da sociedade como um todo. Então, por uma questão, né, legislativa, né, de competência, dado pela nossa Constituição Federal, essa competência de criar leis recai a quem? Ao poder legislativo, né? Então, o Poder Legislativo tem justamente essa condição, né, incumbida de o quê? De criar leis, dado por quem? Pela própria população, pela própria sociedade em si. E esse Poder Legislativo ele pode ser dividido em 3 esferas, tá? A esfera federal, a esfera estadual ou mesmo municipal, tá? Na esfera federal, ele é considerado, né, como 2 casas, por isso que ele é considerado como bicameral, ou seja, o conjunto dessas 2 casas forma o Congresso Nacional, que é formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados Federais. Então, que abrange, né, toda a competência federal, ou seja, todo o território nacional como um todo, é dado justamente por essas 2 casas, pelo formato que formar o nosso Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais. Já na esfera estadual, é feita somente com uma das casas, chamada Assembleia Legislativa, que os tais representantes se dá através dos deputados estaduais. E, por último, né, na esfera municipal, dentro do território municipal, existe a Câmara dos Vereadores, representada justamente por esses indivíduos chamados vereadores. Então, o nosso poder legislativo, que foi atribuído o poder de criar leis, dado pela nossa Constituição Federal, se dá através dessas 3 esferas, né? Esfera federal, estadual ou mesmo municipal. A esfera federal é o Congresso Nacional, que são 2 casas, por isso que é bicameral, formado pelo Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais. Na esfera estadual, pela Assembleia Legislativa, ou seja, pelos deputados estaduais, e na Câmara dos Vereadores, né, os vereadores municipais nesse sentido. Ok? Bom, segundo a nossa próxima apresentação, vamos falar sobre a questão da vigência da lei, ok? E referente a essa vigência da lei, quando é que a lei começa a entrar em vigor, ou seja, começa ela a se tornar obrigatória para nós a cumprirmos. Só que para isso acontecer,
é necessário a gente respeitar, né, algumas situações de validade dessa lei. Vamos supor que a gente vai criar uma lei da competência federal, ou seja, que abrange todo o nosso território nacional, tá? Então, ele tem que passar por alguns critérios, né, de validade para ele poder justamente ter essa notação, né, de validade. Primeira delas, né, ela tem que ser o quê? Sancionada, ou seja, é um ato político de competência exclusiva do chefe do poder executivo. Só que para isso acontecer ainda, é necessário que ela passe pelo texto, né, o seu projeto de lei, pelo que, vamos dizer, como eu falei, de ordem federal, pelo Congresso Nacional. Então, é criada uma lei, de um projeto de lei, lá na Câmara dos Deputados Federais. Passa por discussões, votações, né, análise, né, através dos critérios que são pertinentes àquela casa, e uma vez que essa lei for aprovada, ela poderá ainda ser o quê? Direcionada ao Senado Federal. Chegando no Senado Federal, né, pelos senadores, eles vão ser analisados também esse projeto de lei, também passar pelos crivos de análise, né, que são adotados por aquela casa, e vamos supor que seja também aprovado. Bom, uma vez aprovado pelas duas casas, ela poderá ser o quê, então? Direcionada ao poder executivo, pelo chefe do poder executivo. Pode ser qualquer um, presidente, governador ou mesmo prefeito. Mas nós estamos falando de ordem federal, então vai ser passado pelo presidente da República. E o presidente tem duas condições a ser, né, proposto, né, referente a esse projeto de lei que foi feito lá no Poder Legislativo. Ou aprovar a lei, ou seja, sancionar essa lei, ou revogar essa lei, ou seja, vetá-la. Tá? Então, ele pode tanto aprovar como também reprová-la, ou seja, sancionar ou vetar a lei. Mas vamos supor que ele sanciona, então ele aprovou essa lei. Tá? Como eu falei, então, sancionar uma lei é um ato político de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, ou seja, pelo presidente. E consiste no quê? Na adesão, né, ou aprovação do projeto aprovado, né, lá pelo Legislativo. E uma vez que essa lei for sancionada, né, ou seja, for aprovada, ele já se torna uma legislação, já se torna uma lei. Só que, porém, ela não é o quê? Vigente ainda. Ela tem que passar por outros crivos, ou seja, ela tem que ser o quê? Promulgada. O que é promulgação? É um instrumento que declara a existência da lei e ordena a sua execução. Então, ele significa o quê? Né? Mandar publicar uma lei com todos os requisitos necessários para tornar o quê? Executória essa lei, tornar válida essa lei. Então, ela é um preparo para a própria publicação. Então, ela tem que ser analisada, né? Verificar se existe algum vício, algum aresta que tem que ser amparado ainda. Uma vez que esteja tudo ok, aí vai ser feito o quê? A sua devida publicação. E publicação nada mais é o quê? Dar conhecimento a todos sobre a existência da nova lei, ou seja, tornar a lei conhecida para todos. Tornar a lei, então, pública para todos, nesse sentido. Então, para a lei se tornar válida, ela tem que passar pelo sancionamento, promulgação e publicação. E ela, para entrar em vigência, quando é que ela se torna, então, obrigatória? Bom, é a partir dessa publicação é que se torna, né, a análise se a lei vai se tornar obrigatória ou não. Então, como é que isso funciona? Né? Então, ela passou por essas três fases, né, de vigência: sancionada, promulgada e publicada. Uma vez publicado, o legislador vai ter que levar em conta o quê referente a isso? O grau de complexidade que a lei tiver. Ou seja, se a lei for de baixa complexidade, o legislador pode determinar isso, né, a partir do momento que ela for publicada. Esta lei entrará em vigência na data de sua publicação. Subentende-se que houve, nesse caso, uma forma de manifestação referente à lei, ou seja, uma manifestação expressa, ou seja, está escrito na lei, que essa lei entrará em vigência na data de sua publicação. Porém, se o legislador entender que essa lei é mais complexa para ser, né, obedecida de imediato, ele pode estender justamente esse prazo, né, a partir da publicação dela. Então, ele vai dar um tempo para as pessoas poderem se adequar à nova legislação que está sendo imposta nesse sentido. Então, ele pode determinar expressamente, dizendo que
essa lei entrará em vigência 30 dias após sua publicação, 60 dias, 90 dias, um ano após sua publicação, se for o caso. Levando em consideração sempre o quê? O grau de complexidade da lei. Só para citar como exemplo, o nosso Código Civil atual, que é de 2002, né, ela só entrou em vigência em 2003, ou seja, um ano após a sua quê? Publicação, pelo alto grau de complexidade que ela tinha. Ou seja, ele ia justamente trabalhar todas as formas de relações entre os particulares, de modo geral, né? Toda a vivência dos indivíduos de forma particular, entre inúmeras situações de relações que podem existir entre eles, é necessário, então, essas pessoas poderem se adequar à nova legislação que está sendo imposta a partir daquele momento. Então, a lei foi publicada em 2002, porém, a sua entrada em vigência, né, demorou-se um ano para entrar justamente nessa condição, né? E esse período da publicação e sua entrada em vigência tem um nome, nós chamamos de vacatio legis ou vacância da lei. O que é o vacatio legis ou vacância da lei? Né? É o prazo legal que a lei tem para entrar em vigor, ou seja, de sua publicação até o início da sua vigência. É o prazo que as pessoas poderiam justamente o quê? Se adaptarem à nova legislação que está sendo imposta naquele momento. Então, dependendo do grau de complexidade que a lei tem, esse prazo, né, ele pode ser estendido a partir do momento que ela foi o quê? Publicada. Agora, isso eu estou falando manifestação expressa da lei. Quando o legislador não fala nada, existe outra forma de manifestação também. Tá? Então, quando não vem escrito na lei, essa lei entrará em vigência 30 dias após a publicação, 60, 90, ou na data da sua publicação, essa é a manifestação expressa. Mas quando ele não fala nada, também há a validade da lei e há também uma forma de manifestação. Nesse caso, manifestação de forma tácita. O que significa isso? Que a lei fica subentendido que ela vai entrar em vigência 45 dias após sua publicação. Então, toda vez que for criada uma lei e ela foi publicada, quer dizer, passou pelas 3 situações, sancionada, promulgada e publicada, e o legislador não mencionou a data de sua publicação, também houve uma manifestação, só que nesse caso, uma manifestação de forma tácita. Subentende que ela vai entrar em vigência 45 dias após sua publicação. Então, essas são algumas vertentes que se tem referente à questão da vigência da lei. Entenderam? Então, essa é a condição prevista referente a ela, seja de forma tácita ou de forma expressa. Expressa, quando o legislador determina essa condição, né? Determina a questão de ele poder justamente entrar em vigência. Já de forma tácita, não, tá? Já fica subentendido que a lei entrará em vigência 45 dias após sua publicação. Tá entendido até então? Tá sim, professor. Nenhuma dúvida? Não, só ia te perguntar o que significa tácita mesmo, mas você já explicou. Tácita é justamente essa condição, né, que o legislador, né, determina, né, ou melhor, fica subentendido que na lei, né, já existe um prazo, né, já fica subscrito na lei esse prazo, mesmo que ele não menciona. Então, a própria lei já determina que, uma vez não está escrito expressamente o dado da sua publicação, ele entende que 45 dias após essa publicação, ela já vai entrar em vigência nesse sentido. Ok? Ok. Então tá jóia. Bom, só para a gente poder ainda mencionar uma coisa a respeito, eu vou falar um pouquinho da irretroatividade da lei. Tá? A questão da retroatividade determina o seguinte, que a lei, como regra, ela não retroage. Ela só vai entrar em vigência daquele momento que ela foi criada, dali para frente, tá? Não, ela não vai julgar fatos passados, somente situações presentes e futuras. Então, como regra, o próprio título já diz, a lei ela se torna irretroativa. Ela não julga fato passado, somente situações presentes e futuras a partir do momento que ela foi o quê? Criada, tá certo?
Uma lei só vai analisar algum fato do passado caso essa lei, né, for mais benéfica ao ao indivíduo nesse caso. Então vamos supor que eu tenho uma lei hoje, né, caso eu cometa alguma irregularidade, alguma situação que a lei prevê como contrária a ela, tá? Eu tenho que cumprir uma pena de repente de 20 anos. Vamos supor, estou colocando assim em pauta, como exemplo. Então, se eu cometer tal ato irregular, a pena prevista é de 20 anos. E nesse sentido, tá, eu fiz esse ato irregular e ainda não foi decidido essa minha penalidade ainda, né? Não foi dada uma sentença ainda conclusiva a isso, mas o ato criminoso prevê esse tipo de situação, de cumprir uma pena de 20 anos. Não, só que no meio do caminho, tá, nesse período de vacatio legis, vamos dizer assim, surge o quê? Uma nova lei, né, dizendo que em vez de eu cumprir 20, eu vou cumprir 10 de reclusão, vamos dizer assim. Nesse sentido, como não há uma decisão judicial ainda, ou seja, não existe uma sentença ainda, eu posso reivindicar justamente o quê? Essa lei mais benéfica. Então, nesse caso, especificamente, a lei vai ser o quê? Retroativa, ela vai julgar um fato anterior, né, aquilo que eu cometi anteriormente à criação dessa lei. Por se constar que uma lei que foi criada a partir desse momento é uma lei o quê? Uma lei nova, né, e que traz algum benefício à sentença que seria colocada a minha pessoa naquele momento. Em vez de eu cumprir 20, eu vou cumprir 10. Então, somente nesse caso específico, a lei abre o quê? Uma exceção. Tá? Do contrário, como regra, a lei não retroage. Ela só vai analisar os fatos presentes e futuros. Mas mesmo assim, tá, para julgar algum fato passado, como falei agora há pouco, né, para utilizar justamente um exemplo, uma lei mais benéfica, nós temos que analisar esses três princípios que estão colocados na tela: ato jurídico perfeito, sentença transjulgada, ou seja, coisa julgada, e o direito adquirido. Tá? Então, se ocorrer qualquer uma dessas três princípios, de qualquer uma dessas três hipóteses, desses princípios, a lei não vai conseguir julgar fato passado, somente situações e futuras. Bom, o que significa cada princípio desse? O que é um ato jurídico perfeito? É um ato já consumido, ou melhor, já solidificado, né, na situação passada, não tem como voltar atrás. Então, ela já o quê? Já decorreu o prazo, né, de manifestação contrário a ele. Então, só para a gente ilustrar, eu vou contar um caso aqui rapidinho, tá, para poder justamente ilustrar esse tipo de situação que pode ser colocado como ato jurídico perfeito. Alguns anos atrás, eu fui fazer uma audiência numa cidade chamada Barra do Bugres, né, próxima aqui de Tangará, para poder justamente, né, uma audiência de instrução e julgamento, ou seja, uma audiência que já passou por os critérios de análise de acordos, como já não foi feito isso, ia passar para a fase seguinte, que é a instrução e julgamento, ou seja, ia analisar a manifestação das partes, né, o autor e o réu, bem como das testemunhas também. Era um caso de referente a um acidente de trabalho, né, onde a pessoa estava pleiteando justamente uma indenização, por indenização, né, por danos materiais que lhe surgiu também, referente a isso. Em que a vítima, que era a autora, no caso, né, representada, né, sofreu um acidente e morreu nesse acidente dentro desse âmbito dessa indenização por acidente de trabalho. E a família justamente estava pleiteando contra a empresa, né, o qual eu fiz como representante legal, né, eu substituindo um colega, na verdade, que era o advogado majoritário dessa ação, mas ele não podia ir no momento, então ele pediu para eu substituí-lo. E justamente eu estava fazendo a defesa da empresa, que era ré, justamente dessa condição. O que acontecia naquele momento? Né? As partes estavam envolvidas, né? O autor, né? Através da família, o réu através da empresa, né? Representante da empresa, nesse caso, as testemunhas aguardando, e o juiz abriu o pregão da audiência, né? E a partir do momento que ela começa a constatar os autos, né,
as documentações, as representações, está todo mundo ali presente, aquela questão toda. Ela viu que um dos atos jurídicos, né, não estava devidamente perfeito naquele momento, ou seja, a representatividade da empresa na qual eu fazia parte como defensor, a empresa não colocou dentro dos autos, né, uma procuração passada para o preposto justamente naquele momento, ou seja, o representante legal da empresa. E vocês vão ver também comigo na questão dos atos, né, jurídicos dentro da pessoa jurídica também, né, que existe todo um ato de composição dessa pessoa jurídica que tem que estar devidamente legalizado para poder justamente ter essa representatividade dentro da lei. Então, o ato constituinte, né, que através da procuração feita, né, dos seus diretores, que são os representantes legais, que passavam justamente para esse indivíduo, não constavam nos autos. E a juíza estava determinando o quê? A revelia. O que significava isso, né? Que o representante da empresa em si não estava devidamente composto, sendo que a empresa então não compareceu à audiência, ia dar tudo que era pleiteado pela parte autora, ia dar como verdadeiro e a indenização seria bem razoável nesse momento para eles. E aí você tem que resolver o problema, né? Era uma sexta-feira, à tarde, ninguém se encontrava na empresa mais, também era um deslocamento muito grande para trazer qualquer documentação que era necessária naquele momento. Você começa a analisar o que tinha nos autos para poder justamente verificar se o ato em si está dentro da condição ou não. E aí eu comecei a verificar o processo em si. E aí eu constatei que justamente a parte autora não verificou que a parte ré não foi devidamente citada para aquela audiência. Ou seja, simplesmente o indivíduo que deveria, no caso o oficial de justiça, deveria o quê? Citar os diretores da empresa. Mas ele entregou o mandato de citação para qualquer pessoa lá da empresa, acho que era o guarda que se encontrava na frente, e esse que só assinou. Só que não é esse o procedimento correto. Quem tem que assinar é um dos diretores. E não foi feito isso. Então, nesse caso, o ato jurídico não foi perfeito, ou seja, retroagiu desde o início do processo novamente. Então, a situação que estava praticamente ganha pela parte autora retroagiu, ou seja, voltou tudo estaca zero. Para chegar àquela audiência, para você ter uma ideia, demorou-se 5 anos para aquilo ocorrer. Tinha que passar para audiência de conciliação e depois para chegar na audiência de instrução e julgamento. Isso decorreu um prazo de 5 anos. Então, voltou tudo a estaca zero. Então, a gente tinha que voltar tudo, retroagir todo o procedimento novamente, desde a citação correta da empresa, que foi essa a minha alegação também, né? Cheguei para a juíza, no caso, falei, doutora, o procedimento está incorreto, porque tendo em vista que a citação deveria ser feita de um dos autores aliás, um dos diretores da própria empresa aqui solicitada, e não foi, as assinaturas não batiam. E, nesse caso, a empresa não está devidamente citada. Então, nesse caso, solicito que volte-se a retroagir todo o procedimento jurídico que está sendo colocado em pauta aqui nesse momento. Então, tinha que voltar a ser citado novamente a empresa, para depois decorrer todos os procedimentos legais, para que possa ser o quê? Resolvido aquele litígio que está sendo considerado naquela audiência, naquele momento. Então, o ato jurídico, nesse caso, não foi perfeito, ou seja, retroagiu. Então, a lei, nesse caso, tem que voltar tudo à situação anterior que ele se encontrava. Então, essa é um dos exemplos do que é um ato jurídico perfeito, ou seja, aquele ato que foi consolidado pela situação anterior, sem poder voltar atrás. Uma vez feito isso, você não julga mais, você não consegue colocar situações anteriores. Por quê? Porque você transcorreu dentro da perfeição que a lei determina. Não tem como você retroagir, não tem como você voltar atrás. Essa é uma condição do ato jurídico perfeito. Entendeu? Entendi. Bom. Sentença transa em julgado, ou coisa julgada, é uma sentença que transitou e julgou, ou seja, uma sentença que não cabe mais recurso. Até onde você pode recorrer? Bom, você pode recorrer até a quarta instância, ou seja, até o Supremo Tribunal Federal, se caso haja condições para isso. Então, você pode pleitear recursos até chegar a esse momento. Chegou no Supremo Tribunal Federal,
Uma vez decidido por eles, não tem mais como recorrer. Nesse caso, a sentença transitou e julgou. Mas ela pode morrer também na primeira instância, uma vez que você não cumpriu o prazo, né? O juiz homologou a decisão judicial e não houve recurso nesse momento, a sentença transitou e julgou, ou seja, ela foi julgada, né, ela passou pelos procedimentos legais e foi julgada e decidida, não tem como mais voltar atrás. Então também foi o quê? Solidificada, foi consolidada aquela situação através da sentença. E direito adquirido é um direito líquido e certo, ou seja, uma vez que você preencheu todos os requisitos determinados, né, pela própria legislação, como é que você vai retirar essa condição do indivíduo? Por exemplo, para vocês estarem aqui cursando, né, o ensino superior, vocês tiveram que passar por alguns procedimentos, seja através do Enem ou mesmo do vestibular. Ao preencher esses requisitos legais para isso, vocês adquirem o quê? Um direito. E não tem como ninguém mais o quê? Evitar o comparecimento de vocês, né, dentro das aulas do ensino superior aqui da Unemat, no caso de administração, de contingentes contábeis, por exemplo. Então, essa é uma condição que a lei propôs e que vocês cumpriram. Uma vez cumprido o que a lei determina, não tem como voltar atrás. Então, é um direito líquido e certo, sem qualquer questionamento referente ao procedimento daí para frente. É um direito que cada um de nós possui, no caso vocês possuem, que ninguém pode mais retirar. Então, são esses os principais princípios, né, que devem ser respeitados. Uma vez adquirido qualquer um deles, a lei não pode julgar fatos passados. Então, consolidou qualquer uma delas nesse sentido, permanece, né, dentro dos critérios que a lei determina. Dúvidas? Até agora não. Então, vou encerrar por hoje, porque na próxima aula eu vou finalizar essa parte da lei, tá? Existe uma situação um pouquinho mais extensa depois, e aí a gente vai concluir justamente essa parte. Tudo bem? Tudo bem. Nenhuma dúvida a respeito? Não, ficou bem claro, bem explicado. Então tá bom. Então aguardo você na segunda-feira, então, que vem. Tudo bem? E terminando essa parte da lei, eu já vou marcar também a nossa primeira avaliaçãozinha, ok? Ok, professor. Então, boa noite, bom descanso e boa semana também. Boa noite, obrigada. Para você também. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.